Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com luz, saúde e justiça, facultando-lhes compreender, assimilar o significado de minhas palavras. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei prenunciando meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar e sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que só vos falo, que escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Fique à vontade para as perguntas. Obrigado, Henrique Cristo, pelas palavras. É claro que, mesmo ouvindo todas essas coisas, o senhor sabe que existe uma desconfiança do grande público, não é mesmo? Lógico, eu compreendo. Até porque está previsto que haveria a desconfiança. Está previsto que antes do dia de glória de meu Pai, concernente à minha volta, eu seria rejeitado por minha geração. Está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35. Então, portanto, eu estou preparado para a rejeição. O senhor tem algum mecanismo que o senhor aplica para que os incrédulos acreditem no que o senhor está falando? Não, porque eu considero que os incrédulos devem continuar no marasmo, a vida rastejante deles, enquanto que os meus filhos são os descontentes, que estão descontentes com essa sociedade, que estão descontentes com o cabresto que querem lhes impor. Os meus filhos que estão descontentes com tudo que está acontecendo aqui na Terra, com a inversão de valores, com os crimes, com a violência. Então, esses são meus filhos. Eles sabem que todas essas coisas horrorosas que estão acontecendo é por culpa da pedagogia inversa, do ensinamento contrário, né? O senhor, na posição que o senhor está, o senhor condenaria as pessoas que estão, por exemplo, segundo o que o senhor está falando, as pessoas que estão vivendo no engano? Por exemplo, segundo o que o senhor fala, existe muito engano dentro da igreja evangélica e dentro da igreja católica, não é mesmo? Perfeitamente. E essas pessoas que estão no engano, qual será o julgamento para elas? Simplesmente está escrito, como eu disse há 2000 anos, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos.
Então, quando eu apareço na mídia, tem muita gente que diz assim, mas eu ia aparecer nesses programas de humor. A minha missão nesse momento é que olhem meu rosto, que ouçam minha voz, que eu estou chamando. Agora, a escolha quem faz não sou eu, e sim meu Pai, que revela para os que são dignos, para os homens de coração puro, para os seres que anseiam por liberdade consciencial, amam, esperam a justiça. Ele dá a eles a saber que eu sou o mesmo Cristo que crucificaram, de ontem, de hoje e sempre, o primogênito de Deus, que voltei para cumprir o que está previsto nas Escrituras. Eu andei analisando na mídia, o senhor tem um relato muito interessante do seu encontro com Judas. Sim. Que foi essa etapa? Bem, eu estava, quando fui expulso da Inglaterra, para se cumprir o que está escrito em Lucas 17, versículo 25, concernente a minha reprovação, então eu habitei durante 9 meses, o tempo de uma gestação na França, que me acolheu carinhosamente, quer dizer, não em todos, mas a França me recebeu como sendo, na minha condição de apátrida, então, me recebeu como um membro da família. E no meio dos franceses, eu falei ao povo no Arco do Triunfo, falei ao povo nas praças públicas de diversas cidades da França, e daí no meio dos franceses brotou um cidadão chamado Christian Aubry, que era um oficial do exército francês, que ele veio tomando a bênção, ajoelhado, chorando, disse, Rabi, je não sou pas digno de toi, je suis Judas Iscariotes, quando eu havia escolhido ele para integrar a diretoria da minha instituição na França, né? E daí então foi isso que aconteceu, daí eu fiquei estupefato, eu mesmo me senti, porque eu sempre sentia, quando me encontrava com ele, quando me hospedei na casa dele, sentia que ele era um filho meu que esteve comigo há 2000 anos. Só que eu nunca podia imaginar, eu, Henrique Cristo, podia imaginar que ele era aquele que depois, tá claro, tu vai me perguntar, mas o senhor não reconheceu ele? Não, eu reconheci que era um filho. Quer dizer, ele reconheceu o senhor, mas o senhor não reconheceu ele, né? Sim, porque eu reconheci que era um filho que esteve comigo há 2000 anos, mas ele não tinha uma plaquetinha escrita na testa, Judas Iscariotes. Só quando ele confessou que ele era, que eu compreendi, porque o senhor me deu memória do passado, mas ele me deu memória não concernente, digamos assim, só quando ele me revela, fulano, senão eu vejo que eu estive com aquela pessoa, só que eu não lembro quem era aquela pessoa, às vezes até para eu não me sentir mal, porque depois que eu fico sabendo que alguém, por exemplo, teve um lá em Belém do Pará que confessou para mim que foi um dos integrantes do comitê de açoite. Daí eu não me senti muito bem ao ver depois dessa confissão, né? No Brasil, em Belém do Pará, tem um soldado romano que foi o reencarnado, foi um dos que chicoteou o senhor. Sim, mas agora ele já desencarnou também. Já tinha idade quando me falou isso, né? Já morreu. Já desencarnou, exatamente. Já passou para o outro plano, né? Como é que o senhor explicaria para mim? Eu sou estudioso. Fique à vontade. Como é que o senhor explicaria para mim a questão da reencarnação? Onde nas escrituras sagradas, nas sacras escrituripas, que está escrito que haveria reencarnação? Bom, em primeiro lugar, quero salientar que a reencarnação, o renascimento físico, não vem dos tempos, bem mais antiga do que os tempos da Bíblia. Então, vem desde o princípio da humanidade, desde o princípio da criação, mas na Bíblia tem notórios registros sobre a reencarnação, entre os muitos. Está lá quando eu disse para o Nicodemos que ele tinha que renascer, porque ele estava com a cabeça cheia de fantasia, ele era um erudito, entre aspas, e tinha engolido muitos alfarrábios cebosos, mas não tinha assimilado a lei de meu pai. Daí eu disse que ele tinha que renascer, porque ele já era de idade. Eu disse, mas eu, já velho, por acaso, vou reentrar no ventre da minha mãe? Eu disse, quem não renascer não pode ver o reino de Deus. E tem outra parte na Bíblia também, só para citar alguns exemplos, em que eu disse para os que me ouviam, quando me perguntaram assim, mas mestre, não está escrito na Bíblia que, nas escrituras, que antes do Messias tinha que vir o Elias? O profeta Elias? Eu disse assim, se vós quereis dar crédito, João Batista era o profeta Elias, era o Elias que vós esperais.
Ele veio e fizeram o que fizeram com ele, ainda acrescentei. Ou seja, cortaram a cabeça fora, né? João Batista, então, já era Elias. Era o Elias renascido, conforme eu disse há 2000 anos, está na Bíblia. No momento eu não me lembro do versículo, mas se você quiser, depois cite as discípulas, elas te informam. E na internet, no capítulo concernente à reencarnação, onde eu falo sobre esse assunto, onde eu respondi mais de 300 perguntas, henriquez.org.br, lá você pode ver, está tudo explicitado sobre a reencarnação. Eu tenho então, quando diz que não adianta renascer das águas, qual que é o conflito nessa questão? Não, eu disse, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode ver o reino de Deus. Por quê? Por acaso, até tu, meu filho, que me ouves, não tivesses durante 9 meses dentro de uma bolsa de água? Certo. Então, logo, todos têm que nascer da água, renascer da água. Então, essa água que o senhor se refere, no mundo da ciência, é chamado de líquido amniótico. Sim, mas é água. Aliás, o nosso corpo é 70% de água, todos vós sabeis. Até chora um pouco para tirar essa água. Sim, é óbvio. É verdade, é verdade. Vamos lá, fique à vontade nas perguntas. Agora eu vou sair um pouquinho das escrituras. Fique à vontade. Falando em literatura, né? Tirando assim, o senhor que vem com ele, né? Eu não vendo livro nenhum, meu filho. A Bíblia, né? Ah, bom, tá. Tem, mas deve perguntar. Deve inspirar essa tua pergunta. Na Bíblia, olha, eu só reconheço o Evangelho no Evangelho, na Bíblia, o que eu falei. Agora, o que falaram usando meu nome, ou o que falaram dizendo como se fosse eu. A partir de Atos dos Apóstolos, o senhor condena alguma coisa, que aí já é a interpretação dos homens, né? Exatamente, inclusive nas espúrias cartas de Paulo, denominada epístola, tem 3 itens só que são verdadeiros e o restante tudo é fantasia e mentira. São 3 itens. Quando ele confessa em 1 Coríntios 15, versículo 9, efetivamente não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Quando ele confessa que ele não é digno, é verdade. Quando em Gálatas 1, versículo 7, ele diz que mesmo que um anjo viesse do céu com outro evangelho diferente do que aquele que eu deixei, seria anátema. Ainda ele também confessa, apesar de ele ter montado um evangelho paralelo, mas ele confessa que não se deve, foi um furtivo momento de lucidez, um lampejo de lucidez que ele teve. E tem a hora para fechar com chave de ouro, Romanos 3, versículo 7, onde ele confessa que é mentiroso. Literalmente, ele diz assim, se as minhas mentiras servem para enaltecer Deus, porque me julgais? Ou seja, se uma pessoa confessa para ti que é mentirosa, como é que depois disso ainda vai acreditar nele? Eu considero incautos os que acreditam no Paulo. Agora, por outro lado, como Deus escreve direito, mesmo que por linhas tortas, eu mesmo disse há 2 anos que o Paulo era um vaso a ser usado. Certo, ok. E foi muito usado? Muito usado, meu filho, muito, muito. Então, porque ele tinha a missão de arrebanhar toda a chamada cristandade, e ele tinha que cumprir uma parte muito importante do que eu falei na Bíblia. Porque está no Evangelho. Sabe qual é a parte que ele cumpriu mais importante? Quando diz assim, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. E ele foi o primeiro falso profeta que veio usar o meu nome antigo, Jesus, para fazer fama, para ficar conhecido. E os que atualmente estão aí gritando, ululando nas esquinas e nos templos eletrônicos, nas cadeias de rádio e televisão, aleluia, Sangue Jesus tem poder, palmas para Jesus, são todos seguidores de Paulo. Sim, eu gostaria de salientar aqui, inclusive nessa questão dos falsos profetas, o senhor próprio
sofre com esse versículo, não é mesmo? Não pelo seguinte, vou explicar-te. Eles tentam fazer-me sofrer, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque eu, quando me chamava Jesus, disse assim, ó. Além de dizer que eles viriam em meu nome, eu disse que eu viria com um nome novo. Como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. E por isso que meu pai disse que é de justiça que me chamem pelo nome novo, INRI, o nome que paguei com meu sangue na cruz, que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz. E o Poder Judiciário do Brasil reconheceu oficialmente no ano 2000, no dia 24 de outubro, que meu nome é Henri Cristo. Certo. E como é que ficou assim? Porque, só para terminar, eu gosto de falar de Paulo. Paulo era polêmico. Fique à vontade. Como Pedro também era polêmico. Pedro era teimoso, não é? Aham. Sim. Ele não era teimoso? Claro que era, haja visto que ele se alvorou em Todo-Poderoso e disse que não ia permitir a minha crucificação, foi quando eu disse que ele ia me negar 3 vezes. O Pedro era contestador. Claro. Paulo, a partir do momento que os evangelhos escritos por Paulo tomaram uma proporção maior, às vezes Paulo me soa a pessoa mais importante do Novo Testamento, até mais do que o Senhor. Principalmente aos fariseus deste século, principalmente os fariseus contemporâneos que seguem o Paulo, dizendo que estão, inclusive, se você examinar melhor as escritas de Paulo, muitas vezes ele tentou até insinuar que ele era eu, dando a entender que estava incorporado nele. Inclusive, eu escutei esses dias numa rádio aqui, pasme, aqui em Brasília, numa rádio, um desses seguidores de Paulo proferir aquele sermão que eu dei numa montanha 2000 anos, ou seja, ele leu o sermão. Sermão da montanha. Daí depois, sabe o que ele falou? Obrigado, Jesus, pela presença. Você entendeu? Ou seja, ele quis dizer que ele está no corpo dele, entendeu? E ele é o herdeiro do João Batista dessa encarnação minha, herdeiro, ele que assolapou o que sobrou do Alziro Zarur, que foi o João Batista que reencarnou nessa época, que dizia durante muitos anos, Jesus vem, mas quando eu jejuei e tive a revelação, logo em seguida ele desencarnou e não pôde me encontrar, porque há 2000 anos, quando ele me encontrou, na última hora ele perguntou se eu era ou não era, quando ele estava na prisão. Não sei se tu leu essa parte. Sim. Então. Diz esse jejum aquele que Elias apareceu para o senhor, não? Não, estou falando que ele, há 2000 anos, o João Batista, Deve saber tudo agora. há 2000 anos, o João Batista, na hora que ele estava na prisão, ele confundiu o povo, depois de haver confessado que eu era o Filho de Deus, confundiu o povo, mandando emissários me perguntar se tu és Cristo ou esperamos outros. Não conhece a passagem? Sim, claro. Então, aí por isso que ele ficou vulnerável à mercê do tribunal celestial e perdeu a cabeça. Por isso que Deus não inspirou Herodes na hora que a Salomé pediu a cabeça. Então Herodes podia ter dito assim, ó. Não, eu prometi que dava até metade do meu reino, mas não prometi que seria um assassino. Sim, claro. Mas como o Herodes não foi inspirado, porque o João Batista teve um momento de fraqueza, de vulnerabilidade. Certo. Para encerrar agora o assunto do Paulo, a conversão de Paulo, a narrativa da conversão de Paulo é real? A diferença que tem é a interpretação. Porque, na verdade, Paulo não foi ungido, meu servo, naquele momento. E sim foi retido pela santa cólera de meu pai, ficando momentaneamente cego, para perceber que era hora de parar de perseguir meus filhos, ele que assistira pessoalmente ao assassinato de Esteban. Certo. É porque é curioso. A história de Paulo, quando Paulo entra no negócio, depois que o senhor ressuscitou, dá uma sambada no negócio. Daí não Paulo fez o trabalho dele, né? Mas também cumprindo-se a profecia. Por isso que meu pai disse que as pessoas que leem a Bíblia e levam ela ao pé da letra, elas se transformam em fariseus e saem com a Bíblia substituindo o desodorante debaixo do braço, gritando aleluia, Sangue Jesus tem poder, e
e daí elas são arrastadas para o abismo das trevas. E mesmo quando me veem na televisão, elas são obrigadas a blasfemar contra mim, porque elas estão com a cabeça delas feita, comprometida, escravizada com um cabresto, bem apertado, bem acochado. E quando elas me veem, sabe o que elas fazem? Elas vão perguntar para o pastor, o seguidor do Paulo. Aí o pastor diz assim: não, ele não é Cristo coisa nenhuma. Se ele fosse Cristo, porque se o pastor dissesse que eu sou, sabe do que aconteceria, né? Na verdade, ruiria todo o sistema cristão que nós temos hoje, né? Exatamente. Mas uma pergunta... Compreendeste, então, né? Lógico. A denominação que os mestres hoje, que seriam os atuais, o que seria, né? Entre aspas, os mestres da lei. Por exemplo, o senhor acha certo uma pessoa se denominar, por exemplo, de apóstolo, como tem aquele da Igreja Renascer, o apóstolo Estevão Hernandes? Ele levou tão a sério que resolveu até aproveitar um período de férias no cárcere imitando Paulo. Até para mostrar que ele é a sécula de Paulo, ele aproveitou para tirar umas férias lá nos Estados Unidos. E até para mostrar quem ele é, ele foi apanhado em flagrante com dinheiro clandestino. Evasão de divisas, né? Incluindo, exatamente, já pensou enquanto que o Filho do Homem batalha, uma batalha titânica para impor a lei divina sem pedir esmola para ninguém, sem chantagear o dízimo, vive uma vida bem rigorosa, inclusive plantando até na horta o que comer, meus discípulos. Né, meus discípulos, claro, eu sou vegetariano e meus discípulos plantam. É tudo orgânico? Sim, aqui na casa do meu pai, aqui na Nova Jerusalém. Mas como é que é? Agora você desculpa, eu não estava sabendo. Aqui Brasília é a Nova Jerusalém, que está escrito em Apocalipse 21. Está cheio de Barrabás aí. Quero lhe convidar a visitar-nos aqui. Inclusive, quero salientar... Passar umas férias aí, pô? Seja bem-vindo a fazer uma visita. Quero salientar que aqui em Brasília, que é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21... Meu pai, eu queria dividir, já que eu estou falando com uma pessoa que assimila o que eu falo, queria lhe dizer, não é obrigado a crer em mim, mas assimilando já serve. Queria lhe dizer o seguinte, que aqui em Brasília, a minha missão aqui agora é fazer com que a humanidade compreenda que existem duas Brasílias. A Brasília dos políticos, incluindo os corruptos, e a Brasília mística, que é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Que é por causa dessa Brasília mística que estou aqui. E aqui tem 5.000 seitas, que são os donos dessas 5.000 seitas, vieram antes de mim aqui, que são os bicões que vêm porque na Bíblia está escrito que a Nova Jerusalém, Brasília, é a noiva ataviada que está esperando por mim. Então, e os convidados vieram, mas vieram muitos bicões antes do casamento, entendeu? Mas dá uma olhadinha no Apocalipse 21 para compreender o que eu estou falando. Certo. E sabe o que o povo jamais poderia pensar? Por exemplo, o povo está tão incrédulo que não consegue acreditar, por exemplo, que a Nova Jerusalém pode estar do lado da sua casa. É uma coisa muito distante. Nova Jerusalém deve estar no céu, deve estar em algum lugar. Sim, mas se eles compreendessem, se eles examinassem as escrituras, digamos, atentamente, meticulosamente, poderiam compreender que eu falei lá em Jerusalém há 2000 anos. Eu decretei baixei da parte de meu pai um decreto de uma sentença lá, que culminou com o nascimento da Nova Jerusalém, e na Bíblia está escrito que aqui, Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. Veja o que eu falei há 2000 anos lá. Eu disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas seus pintos, e tu não o quisestes. Eis que será deixada deserta a vossa casa. Porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor.
E logo ela está cercada de exército por todos os lados, e não pode haver paz lá, não é mais a cidade santa, porque a cidade santa é aquela onde o Filho de Deus ensina santas leis e perpétuas leis divinas. Ok. Muito boa a explicação, viu, Henry? Pois é. Agora o restante vem na internet, e também o Apocalipse aí que ser decifrado, viu? Ó, eu vou ficar em cima do convite que o senhor me fez aí pra ir aí. O convite está feito, inclusive, pode vir aqui, só que claro tem que combinar para que eu esteja aqui, porque eu viajo muito, sabe, meu filho? Tem lugar pra dormir? Tem, mas claro que tem. Aqui tem um lugar onde eu hospedo os meus amigos, por que não? A comida aí é só vegetariana, eu gosto pra caramba de comida. Pois é, porque aqui não tem cadáver, né? Nem de galinha, nem de vaca. Aqui só se come verdura, sementes, legumes, castanhas, essas coisas assim que o Senhor determinou que nos sirvam de alimento. Tem pomar? Tem. Manga, mangueira. Tudo que é manga, coquinho, Abacate. palmer, mangaete. Os açaís aqui ainda estão pequenos, não cresceram ainda, estão crescendo, né? Beleza. Faz quanto tempo que o senhor se mudou para Brasília? 3 anos. Aliás, eu queria aproveitar o ensejo para dizer que este ano eu faço 4 aniversários. Como assim? Nasci em 48, faço 61 anos de idade. Com o seu corpo da terra aqui Tá, atual. exato. Então fiz 61 anos de idade. Parabéns. Um momentinho, fiz 3 anos de Nova Jerusalém, que é Brasília. Certo. E vou fazer em setembro 30 anos de que tive a revelação, que meu pai me revelou minha identidade em Santiago do Chile, foi em 79. E faço 40 anos de vida pública, que comecei minha vida pública em 1969. Certo. O senhor, esse lero-lero aí que o pessoal tá falando, que o mundo vai acabar em 2012. Vai acabar, sim, para todos os que fenecerem naquele ano. Todos? Os que fenecerem naquele ano. Acaba mesmo. Como esse ano vai acabar para um monte de gente. Entendeu agora? Matou a charada. Então, agora no 2012 comemoro 30 anos da fundação da SOST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, o reino de Deus formalizado na Terra. Sabe o que eu tenho na minha mão aqui, Togu? O ato libertário, a divina revolução em fotos. Em Belém do Pará. Eu tenho aqui, pô. Então, mas é bom que o povo conheça o que a mídia boicotou, o que a mídia não deixou o povo saber. Então, aí está em fotos exposto para quem quiser ver. Tem muitas fotos ali. Então, está aí a fundação da nova ordem mística. A SOST foi exatamente o que está ali exposto, é o que é. E o povo que quiser ver, veja henricristo.org.br, ou então henricristo.net, ou ainda henricristoresponde.org. Tem 3 alternativas, né? Tem várias. Hoje em dia está mais fácil, né? Há 2000 anos atrás a informação para chegar era mais difícil, né? Dependia do Mas Paulo. tinha a vantagem, sabe qual era a vantagem daquela época? Não tinha internet. A vantagem daquela época não tinha internet, mas também não tinha possibilidade de muitos lobos com pele de ovelha comprarem mídias eletrônicas e envenenar a cabeça do povo contra mim. É verdade. Se o senhor naquela época tivesse e-mail, já pensou? Já pensou? Um monte de gente. Porque o senhor andava no meio da multidão. Imagina o senhor ia ficar uns 2 dias respondendo e-mail. Já fica agora. Ser curado. Mas isso acontece agora, só que eu respondo num gravador Certo. e os discípulos transcrevem. É óbvio que é feita uma triagem para responder só o que é relevante, só as perguntas sérias, né? É aquelas propagandas, vem um monte de bobeira, né? Vem de tudo um pouco, né? Afinal de contas, a internet é um caldeirão de alquimista, né? É verdade. Eu tenho medo da internet. Eu amo a internet porque ela está fazendo parte de uma profecia bíblica que meu pai diz que todo olho me verá. E é através da internet e da televisão que todo olho me verá. Só tem MSN? Bom, eu não teclo, né? Mas eu tenho quem faça por mim. Eu me sento, às vezes, ali na frente do computador. De centro de comunicação aí, onde tem pessoas trabalhando com o senhor. Isso, uma espécie de estúdio, é isso mesmo. Vou fazer umas perguntas rapidinhas aqui, mais descontraídas, assim. Fique à vontade. Digamos que tu queres um vapt-vupt, é isso? Tipo um pinga-fogo.
Perfeitamente. Que venha o fogo, que pingue. Vamos lá, então. Primeira labareda. Qual que é o seu passatempo preferido? Meu passatempo preferido, tipo esporte, jogar sinuca. Gosta de fazer quando tá tranquilo, assim, por exemplo, Ah, então é ler. Eu leio bastante. Eu leio história universal. Eu gosto. Meu pai diz que, aliás, quero salientar que eu sou teodidata, né? Então eu estudo de acordo com as ordens do meu pai, que ele me mostra que eu tenho que ler esse, aquele ou aquele livro. E eu acho muito interessante estudar a história da humanidade. Porque estudando a história do passado, compreenderás o presente e poderás vislumbrar o futuro. Por exemplo, em alguma época da sua vida, o senhor já... Eu sei que essa pergunta é até meio chata. Pode ficar à vontade. O senhor já perdeu o controle, assim, já sentiu aquela tão citada na Bíblia, né? Aquela ira, aquela vontade de partir pra cima de alguém? O senhor já partiu, já deu porrada em alguém? Mas é lógico, olha, ele está na tua frente aí na internet. A hora que um padreco veio nas minhas costas, querendo subir no altar também como eu fui obrigado a dar uma acariciada com uma vela nele para ele emborcar, porque meu pai disse que era a hora da violência, que ele não poderia subir no altar, que no altar só o Filho de Deus pode subir. Certo. Tu não viu aí a foto? Tá aí a foto. Então aquele conflito ali foi a única vez. E, não, há 2 mil anos também, há 2 mil anos eu chicotei os vendilhões na porta do templo. Certo. Eu sou o mesmo de há 2 mil anos. Os vendilhões. Não lembro que está na Bíblia que eu açoitei os vendilhões que transformaram a casa do meu pai em uma casa de comércio. É verdade mesmo. E dessa vez eu entrei no templo para fazer a disciplina. Certo. Deixa eu falar. O senhor usa perfume, o senhor gosta de... eu vi que o senhor tem os cabelos longos, o senhor vai no... O senhor trata do cabelo, o senhor passa um creme, ou o senhor é natureza, assim como é na comida, a natureza se encarrega. Claro, agora é óbvio que eu lavo bem minha cabeça, né? E é lógico que tem alguma pessoa que, eu já disse até naquele dia na televisão, que corta meu cabelo, minha barba, é óbvio. Eu sou muito rigoroso na higiene, na responsabilidade e considero muito relevante a higiene. Meu pai ama a higiene e despreza o relaxamento, a falta de higiene. Agora eu detesto as coisas artificiais. Eu uso só o que é necessário. Por exemplo, eu posso muito bem algumas vezes... Eu posso passar um abacate pelo liquidificador e botar na minha cabeça de noite para ela hidratar meu cabelo, já que tem bastante abacate aqui na casa do meu pai. Certo, na casa do meu pai haverão muitos abacates. Agora vem a gozação. Vai, continua. O senhor assiste televisão? Claro, sou obrigado e exijo que meus discípulos assistam principalmente os noticiários. Porque não pode ficar alheio à realidade. Não, isso não quer assistir, é muito horrível. Não, tem que assistir para tomar consciência da realidade contemporânea. Qual é o melhor ator brasileiro? O senhor tem interesse pelas artes? Claro, tudo. É um dom. Claro que é um dom. Claro que é um dom. Olha, para ser sincero, eu não quero cometer injustiça com os artistas. Mas o ator brasileiro, que eu acho mais assim... que tem uma voz assim mais transcendental, manhoso, dos que ainda estão vivos, é o Carlos Vereza. Agora, não quero, sem ignorar os demais, só que ele tem um ar, uma postura muito assim, ele é muito versátil. Ele vai. Pois é, agora é claro que eu apreciava muito aquele do Bem Amado, né, Gracindo Júnior, etc. É o borboleta, tá? Dirceu. É o Dirceu. Dirceu Borboleta. Mas não é o Zé Dirceu, é o Dirceu. Qual a melhor atriz brasileira, senhor? Marília Pera, Antônio Carreira, são as artistas assim, que elas são de verdade, na hora que elas estão praticando arte dramática, Fernando Montenegro, elas parecem que elas incorporam o personagem, viu? Porque o bom artista é aquele que consegue incorporar o personagem. É dom. É lógico, é um dom. O artista, ele não é formado numa academia. O artista nasce do ventre de uma mulher. Ele é formado lá no ventre de uma mulher, o artista.
Já nasce de lá, quando ele aspira o primeiro hálito de ar vivificante, ele já está começando a carreira artística dele. O senhor gosta de música? Também aprecio muito as músicas, principalmente aquelas que minhas discípulas cantam. MPB. Sim, MPB. eu aprecio muito as músicas do Chico Buarque. Tem umas músicas muito interessantes, Noel Rosa. Inclusive uma vez me... Uma voz única. Não, tem muitas músicas maravilhosas que eu só não aprecio música. Viu? Eu sou apaixonado por música. Então, Dalva de Oliveira, agora só não aprecio as músicas fabricadas. Eu sou compositor, né? Ah, muito bem. Viu? Só não aprecio música fabricada. Olha essa aqui, ó. Não. Eu fiz uma aqui, ó. Quero ver outra vez seus olhinhos na noite serena. Olha aí. Obrigado, ele. Vai fazer uma serenata aqui na casa do meu pai, vou escutar isso daí. Vou fazer. Vamos lá, ó. Você gosta de sorvete? Ah, eu não gosto, sabe por quê? Porque sorvete é um engodo. É um monte de graxa que a pessoa toma justamente no verão, que é justamente para virar carvão, para ficar com mais calor ainda e engordar e deformar o abdômen. Eu tô pança. Ai. Então tem que abster-se do sorvete, que ele é um monte de graxa que só vai deformar o abdômen. Então tem que se abster dessas porcarias. Claro, você faz o que quiser. Passar uns dias aí pra reeducar de alimentação. Perfeitamente, seja bem-vindo. Vou lhe dar umas aulas de culinária aí, de nutrição, e você vai sair daqui espremido. E de preferência, até para economizar, posso te botar jejuando uns 3 dias aqui? Tô nessa. Seja bem-vindo. Eu quero sair daí da casa do seu pai. Vinho. Perfeitamente. Perfeitamente. Esse tempo veio um amigo meu lá do sul, um bacharel em direito lá, que era viciado em tabaco, passou uns dias aqui, saiu redondinho. Não fuma mais. Beleza. Eu fumo e eu não tomo bebida alcoólica. Ah, muito bem. Mas eu gosto de comer, Você é escravo então da culinária, né? Cuidado que... São Paulo é muito difícil se escapar dessa escravidão porque é uma culinária muito abundante. Qualquer um pode cair na... McDonald's. Mas lá não se pode entrar nem acorrentado não pode entrar lá. Nem algemado não deve entrar num lugar desse. O senhor que é estudioso até da parte da alimentação, dá para desconfiar mesmo daquele sistema alimentício do McDonald's? Deus me livre, aquilo ali é o caminho para sepultura. Aquilo ali é o caminho mais curto para sepultura, meu filho. Só porcaria, tudo industrializado. Eu jamais entrei no McDonald's em toda a minha vida. Tá certo, viu? Eu acho que se o McDonald's... Mas eu não quero que ninguém se ofenda, porque eu falo a verdade, e a verdade dói, né? Mas é a minha missão falar a verdade. Se fosse há 2 anos atrás, talvez o senhor tivesse sido condenado a comer McDonald's. Ah, sim, sem dúvida, era pior que a crucificação. Não precisava nem comer o McDonald's, bastava comer aquelas porcarias que vendem lá. Tá louco. Olha, o senhor tem algum... Eu vou fazer essa pergunta, mas pelo que o senhor tem me relatado aí, eu já sei qual é a resposta. O senhor tem algum problema de saúde? Graças a Deus, na bênção do Senhor, não. Porque eu vivo uma vida bem rigorosa de alimento, mas não é por isso também, não. E sim, além disso, porque eu também sempre oro meu Pai, Ele me instrui e instrui os meus discípulos a preparar minha comida da maneira mais conveniente e saudável possível. E eu me abstenho, por exemplo, vou te dar uma dica aqui, já que tu está falando de comida. Vou anotar. Olha aí, se tu vai comer, por exemplo, digamos uma pizza muito saborosa aí. Daí tu diz, ai que delícia, come um pedaço de pizza. Aí o que tem que acontecer é que tu tens que perceber que o próximo pedaço tem o mesmo sabor. Olha só. Então para que comer o primeiro? Para que comer o segundo? Fica só com o primeiro. Aí eu como... O próximo é para deformar o abdômen. E aí mas aí eu vou pedir meia-meia, né? Vou comer metade de queijo e a outra metade de outro sabor. Então que seja 2 pedacinhos só, mas os outros teriam de novo. Ai, que tal comer num dia uma e outro dia outra? Para não virar rotina. Eu falo, o cristianismo é muito mais simples do que a gente fez.
Claro. Eu tenho um amigo lá no Paraná, ele aliás é gaúcho, né? Um dia eu disse para ele, meu filho, eu estou vendo, ele tinha uns 40 anos na época, eu estou vendo que tu vai começar a engordar agora, né? Cuidado, hein? Já que tu come cadáver mesmo, eu não vou te dizer que não deves comer, é um problema teu, né? Que cada um come o que quiser, ele gaúcho come cadáver de vaca, de galinha e tal, né? Espeto, corrida, aquela coisa. Mas daí eu disse para ele, cara, se tu for comer, eu disse para ele, tu te lembra que aquela segunda linguicinha assada lá tem o mesmo gosto da primeira. É verdade. Então come só a primeira, eu disse, já que tu és, né, comedor de cadáver. Mas sabe que ele falou para mim que cada vez que ele vai comer, ele se lembra de mim, e hoje ele está com uma elegância, já está com 50 anos, e é uma elegância só, viu? Ah, eu quero entrar nessa aí, eu quero ser o segundo testemunho dessa Então tu te lembra, cada vez que tu vai comer, que o segundo prato, se comer uma sobremesa também, tu come uma partezinha só, sabendo que a outra parte tem o mesmo gosto. E também, se tu puderes fazer, se quiseres de veras manter teu corpo saudável, pega durante um dia, caprichosamente, coloca toda a comida que tu tens vontade de comer, tu come um pedaço de uma coisa, coloca outro pedaço igual num prato. Eu tenho vontade de comer um sorvete, coloca a mesma quantidade no outro prato. No final do dia tu vai ver quanta porcaria tu jogaste para dentro do teu corpo. É verdade, pra gente observar. Então daí tu vais aprender que deves comer para viver e não viver para comer. Não come nem peixe. Como peixinho? Sim, um peixinho faz bem, hein? Até porque tem um certo... Peixe não é cadáver? Não, porque o peixe não tem espírito, meu filho. Quem tem espírito não pode viver debaixo da água. Então, e só come peixe que tem espírito. Quer dizer que os animais marinhos... Ah, essa eu vou anotar. É porque está escrito... Peraí. Os animais marinhos... Agora, há momento, o golfinho tem espírito. Peraí. Tirando o golfinho... Esses bichos que conseguem viver dentro da água e fora, esses têm espírito. Não tem espírito. Não, mas esses que vivem fora e dentro da água, o jacaré tem espírito. Com exceção... Desses que conseguem viver fora da água. Sair da água. Que são um ponto de referência que mostram a nossa origem. De acordo com o que aprendeu e inspirado o meu filhinho Darwin, né? Essa para mim foi uma revelação. Pois é, então tu vê uma coisa, que o Senhor disse que derramou o Espírito dele sobre a terra e deu vida para os que ele criou. Então quer dizer que quem vive sobre a terra, ele tem espírito, mesmo os pássaros, que outrora eram peixes também, mas que eles têm espírito. Não. Por onde andam os dinossauros? Ah, meu filho, eles foram porque as matrizes foram dizimadas, porque quando é extirpada, quando é extinta uma matriz, daí aquele animal não pode mais reencarnar por falta de matriz. Então daí, por isso que nós temos de Noé tive que guardar os bichinhos dentro da arca, para que quando terminasse o dilúvio eles pudessem procriar, porque senão eles teriam que reencarnar em bípedes. Mas Noé não conseguiu botar todos então na arca. Não, só daquela região lá, né? Então os dinossauros que não estavam em outro lugar Dançaram. Até porque imagine só um dinossauro dá um trabalhão danado para levar para a arca, né, meu filho? É verdade. Ainda mais um casal, né? Ainda mais um casal. Imagine só que arcona, hein, meu filho? Bom, inclusive quero salientar que aquele episódio bíblico só foi na região e não era no mundo inteiro. Por exemplo, os bichos que viviam aqui nessas paragens não foram engolidos pela água. Então, não choveu no mundo inteiro, então. Não, isso é uma interpretação equivocada. Entendeu? Agora vê uma coisa, né? Que, preste bem atenção, agora já que eu vi que sabe que o Charles Chaplin disse que várias vezes ele falou a verdade brincando, né? Então eu considero que ele foi um judeu inspirado, Charles Chaplin. Então agora eu te digo o seguinte, que muitas vezes eu posso falar uma coisa que parece brincadeira, mas é profundamente séria. Por exemplo, hoje em dia a humanidade, eu vou lançar essa última coisa no ar para tu meditar depois em casa, né? Eu vou gravar, claro, vou ouvir em casa. Hoje em dia a humanidade toda composta oficialmente de 6 bilhões de bípedes, né? Certo. De terráqueos. Tá, e onde é que estavam os 6 bilhões de terráqueos
Quando 2000 anos da minha crucificação, que não tinha nem 10% dessa população na Terra. Onde estavam esses? Esses espíritos. Eles estavam aqui na Terra, sim, só que eram quadrúpedes. Agora... Aí tu compreende o berreiro da ecologia, o problema da ecologia. Por falta de matrizes, quadrúpedes começam a reencarnar quadrúpedes ainda não evoluídos em corpos bípedes. Então, por exemplo, mas a gente chama de espírito, então. Só espírito. Sim, o espírito... Eu hoje está utilizando de um espírito que foi de um pterodáctilo. Claro. Agora, tem uns que reencarnam precocemente antes de evoluir numa indumentária carnal humana, porque como não tem matriz quadrúpede suficiente para eles reencarnar, e por coincidência existe a procriação desordenada, então daí não tem suficiente espírito evoluído para reencarnar e as mulheres ficam grávidas, muitas vezes, isso é horrível o que eu vou dizer, muitas vezes um espírito não evoluído reencarna num bípede, e daí por isso que volta e meia tu vê uma onça lá no parque em São Paulo matando pessoas, é que quando aflora a onça que estava naquele, lembra do maníaco do parque? Lembro. Então é uma onça que de vez em quando ela deixa aflorar o instinto primitivo dela. Os pedófilos são tudo bichos primitivos. Você vê a novela do Pantanal que tinha a Juma Marruá? Mas daí aquela também pegou pesado demais na fantasia, né? Tinha muita fantasia demais, mas dá para ilustrar, sim. Entendi. Henrique, obrigado, eu tô muito agradecido. Aí eu vou pedir ao Pai uma bênção para ti e para todos os que me ouvem, tá bom? E o convite está feito. Eu quero que o senhor deixe registrado, seu Nelson, eu quero que o senhor venha na minha casa, aqui em Brasília, eu vou gravar isso aqui, eu quero que prova. Então, Nelson Batskovski, seja bem-vindo a conhecer a sede do Reino de Deus, formalizado pela SOS, na Nova Jerusalém, Brasília, Distrito Federal, capital mística do mundo. Que legal. Conversados? Agora bem. Agora eu pedi ao senhor a bênção. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sempre. Não esquece de henricristo.org.br. Mais de 300 perguntas respondidas. Seu Henrique, deixa eu fazer só gravação, mas a gente tem um programa aqui de esporte aqui na emissora. O senhor tem algum momento do esporte que marcou na sua vida, para o senhor narrar para a gente rapidinho? E no encerramento, mandar um abraço pro pessoal do Camisa 89, que é o nome do programa de esportes. Bom, de problema de esporte, então, em primeiro lugar, quero explicar que eu não torço para time nenhum, unicamente para o Brasil, é óbvio, porque, afinal de contas, é a terra que Deus me deu como pátria. E que em 1970 eu estava lá no Paraná, quando eu vi o Brasil, lá na Guadalajara, né, lá no México, né, obter a vitória consagrada, né. Agora, daí depois... Por outro lado, já que estamos também falando de humorismo, se eu tivesse bastante recurso, se eu fosse um judeu rico, né? Eu compraria 22 bolas para dar uma para cada jogador, ainda sobraria uma. Não, 23, pronto. Para não terem que perseguir todos atrás de uma bola só. Às vezes ficam com pena, que ficam muito cansados, suados, né? Assim, mas fora isso, eu amo todos os habitantes da terra. Na luz de meu Pai, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra e todos os esportes saudáveis que são bem vistos aos olhos de meu Senhor. Um abraço pro pessoal do programa Camisa 89. Isso, um abraço e que meu Pai também abençoe o pessoal do Camisa 89, que o Senhor os abençoe, proteja e ilumine, que tenham todos a minha paz, até sempre. E também, só que eu esqueci, o meu programa onde eu vou veicular essa entrevista chama Fala Gente Fina. Um abraço para todos os ouvintes do Fala Gente Fina. Muito bem, Fala Gente Fina, falou.
Um abraço, a bênção de meu Pai para todos os que estão integrando e ouvindo o programa Fala Gente Fina e que com o Nelson, que continuem sendo gente fina, né? Porque gente fina é educada, gente fina é educada, não blasfema, por exemplo, né, meus filhos? Continuem gente fina para manter-se finos. Deem uma olhadinha no henriquito.org.br. Também tem que fazer meu marketing. É claro, o senhor tem toda a razão. Muitíssimo obrigado. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Até sempre.